Boa noite. Hoje eu vou apresentar aqui como, como pode ser feito o tratamento de dados para esse caso de análises que o professor nos deu como exemplo na disciplina de inteligência artificial. E, primeiramente, para se tratar os dados, a gente precisa processar eles primeiro, para saber qual tratamento a gente tem que aplicar. Para o processamento de dados, a gente analisou as variáveis, que são glucose, pressão sanguínea, espessura da pele, insulina, o BMI e o Diabetes Pedigree Function e a idade. A partir disso, a gente vai ver quais desses dados que possuem valores zero, ou seja, é, como, como esses dados eles não podem ser zero, que no fato dele ser zero pode significar que ocorreu algum erro, seja na construção da planilha, ou seja, na pesquisa, a gente tem que filtrar esse dado primeiro para não ocorrer problemas futuros e para a gente ter maior precisão também quando a gente for treinar a inteligência. Então, primeiramente, a gente vai detectar quais dados são zeros e quando o dado for zero, o sistema vai substituir ele por um valor nulo. Assim, logo após, a gente vai pedir para contar quantos valores nulos possuem cada variável e a gente tem esses dados aqui, ó. Disso daqui, a gente já pode passar para o tratamento de dados. Ou seja, todos aqui deveriam ser zero, nenhum deveria ter nenhum número nulo. Com isso, no tratamento de dados, a gente vai fazer uma mediana, a gente vai excluir os números nulos, primeiramente para glicose. Excluindo os números nulos, a gente vai separar do outcome 0, ou seja, das pessoas que não têm diabetes, e do outcome 1, que é das pessoas que têm diabetes, porque como uma vai diferenciar da outra, a gente precisa separar nessas duas. Feito isso, tendo pego a mediana, a gente vai substituir os valores que eram nulos pelos valores das medianas aqui, ó, respectivamente de cada outcome. Assim feito isso, a gente vai mandar plotar a boxplot, que, que daqui a gente já vai perceber que não existe nenhum outlier, e, ou seja, já tá completamente perfeita os dados da glucose. Para a pressão sanguínea, a gente vai fazer o mesmo processo. Vai ver quais números são nulos e para excluir eles, e tendo excluído eles, a gente vai ver qual a mediana da pressão sanguínea para cada tipo de outcome. Fazendo isso, como para a glicose, a gente vai substituir as medianas onde era nulo anteriormente. Feito isso, a gente vai ter essa box plot aqui, ó, mas a gente vê que tem outliers, ou seja, que são números que eles não correspondem ao padrão, ou seja, que pode ter ocorrido algum erro quando eles foram adicionados para a planilha de dados. Ou seja, a gente precisa tratar esses outliers também, que é o que eu faço aqui, ó, logo em seguida, que eu procuro, é, a partir desses dados aqui, eu procuro o mínimo, que é o 40, e o máximo, que é o 105, e quando a pressão sanguínea for menor do que 40, eu vou substituir pela mediana, e quando o número for maior do que 105, eu também vou substituir pela mediana. Essa mediana ela vai ser referente à mediana do outcome, seja ele 0 ou 1. Tendo feito isso para o outcome 0, só vou repetir novamente para o valor 1. Logo aqui embaixo, ó, a gente já pode ver que está certinho agora, sem nenhum outlier. E eu mandei aqui contar novamente para ver os números nulos. E a gente pode ver aqui, ó, para glucose e para
pela pressão sanguínea já estão zerados, ou seja, não tem nenhum nulo mais. Fazendo isso, agora a gente vai passar para a espessura da pele. Aí, novamente, a gente vai fazer o mesmo processo, vai excluir os números nulos para fazer a mediana somente dos números que possuem algum valor, enfim. E a gente vai dividir novamente para o outcome, pela saída. Fazendo isso, novamente, a gente vai atribuir os valores da mediana aos valores que eram nulos anteriormente e manda plotar para ver se só isso já basta. Se só isso, a plotagem já vai estar sem outliers. Mas como a gente pode ver aqui, ó, tem vários outliers e eu faço o mesmo processo. Eu pego o valor mínimo, que é mais ou menos seja aqui um 18, enfim, menor do que 20, mas eu coloquei um 22 só para garantir. E o 39 também, que é um pouquinho mais à frente de 40, mas eu coloquei um pouquinho antes. Fazendo isso, eu vou substituir novamente esses valores que são menores que o 22 e maiores que o 39 pelos valores da mediana de cada outcome. E fazendo isso, ó, a gente já manda plotar novamente e já vai ver que não possui nenhum outlier aqui mais. Prontinho então para a espessura da pele. Agora, para a insulina, vai ser novamente o mesmo processo de excluir os números nulos e pegar a mediana dos números restantes e vai separar a mediana para o outcome 0 e para o outcome 1 e novamente vai fazer a substituição dessas medianas dos respectivos outcomes quando os números forem nulos. E daqui, ó, a gente vê que existem outliers após ser plotado. Ou seja, mais ou menos maior do que 200 e entre 400, eu peguei 250 mais ou menos. Ou seja, todos os outliers, todos os dados que tiverem acima de 250 insulina, a gente vê que é um dado que está fora do normal e que provavelmente ele está errado. Aí a gente vai substituir eles pelas medianas. Substituindo esses dados, a gente plota novamente e vai ter o box plot aqui normal, sem nenhum outlier. E mandando contar de novo, a gente já vê que a insulina também está zerada. Feito isso, por fim, fica o BMI, que a gente vai fazer o mesmo processo que as variáveis anteriores, que os dados anteriores. Checar quais números são nulos, excluírem eles e fazer a mediana dos valores restantes. Fazendo isso, a gente novamente vai substituir as medianas de cada outcome nos valores que forem nulos, manda plotar para checar se existem outliers, que ó, é que nós vemos que existem alguns outliers depois de 50 mais ou menos. Eu coloquei aqui, ó, para valores acima de 47, vai substituir novamente pela mediana, para que não tenha esses dados duvidosos, digamos assim. Prontinho, feito isso, a gente já tem que o boxplot aqui já não tem nenhum outliers. E por fim eu já mando contar novamente os números. Verifico que todos estão zeros aqui, ou seja, não tem mais nenhum número nulo e nenhum número zero, que era o objetivo desde o início. Prontinho. Só disso, só desse tratamento de dados, após a gente fazer o treino, a gente pode ver aqui, ó, que o teste agora é de cerca de 90%. E antes de fazer esse tratamento, era cerca de 70%. Um simples tratamento desse já faz bastante diferença.